Seja bem-vindo ao nosso canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, tá? Seja bem-vindo ao nosso canal. E já venho pedir a você, por favor, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado! E vamos para o vídeo de hoje. Hoje vamos conhecer São Policarpo, Bispo e Mártir. Irmãos e irmãs, vamos acompanhar o vídeo de hoje pelo livro Um Santo para Cada Dia. Vamos ao vídeo de hoje. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. Pois é, gente, o vídeo de hoje a gente vai conhecer esse bispo São Policarpo, que ele foi mártir, né? E a festa dele, a memória, no dia 23 de fevereiro de 2026. São Policarpo, bispo de Esmirna, conheceu São João Apóstolo e outras testemunhas oculares da vida de Cristo. Ele é um contemporâneo dos apóstolos. Olha só que legal, gente. Então, isso significa que ele é um dos primeiros sucessores dos apóstolos de hoje, né, que a gente está conhecendo hoje. Escreveu uma carta aos cristãos da Macedônia, a pedido deles, para saberem algo mais sobre o santo bispo Inácio de Antioquia. São Policarpo e Santo Inácio de Antioquia eram grandes amigos, está vendo? Que legal! São Policarpo era, antes de tudo, um homem de governo e não um bom escritor, como Santo Inácio de Antioquia era. Não tinha aqueles ímpetos inacianos de ser triturado nos dentes das feras, dos leões, né? Para chegar a Deus, como dizia Santo Inácio de Antioquia. Foi mártir também naquela época, né? São Policarpo tem humilde desconfiança de si mesmo. Teve bastante coragem para o martírio. Conhecemos o comovente fim de sua vida graças a um documento que tem a data de 23 de fevereiro do ano de 155 d.C. É uma carta da Igreja de Deus peregrina em Esmirna, à peregrina Igreja de Deus em Filomélio e a todas as paróquias da Igreja Santa e Católica. Esse é o trecho da carta que foi escrito, que conta o martírio de São Policarpo. Foi escrito pela comunidade de Esmirna. Tá vendo, gente? Olha só, duas palavras aqui eu gostaria de ressaltar nesse trechinho da carta. Primeiro, paróquias. Tá vendo? Já naquele tempo já chamava paróquias as comunidades cristãs daquele tempo, tá vendo? E a palavra católica, que da onde veio essa palavra? Foi Santo Inácio de Antioquia que criou essa palavra católica. Ele chamou a Igreja de Cristo, que não tinha nome, de católica pela primeira vez. Ele escreveu uma carta a São Policarpo, dizendo, né, chamando a igreja de Igreja Católica. Então, aqui nesse trechinho aqui dessa carta da comunidade de Esmirna, também é usado o mesmo termo, né? Igreja Santa e Católica. Aí, continuando o texto aqui, é uma narração muito importante do ponto de vista histórico, hagiográfico e litúrgico. O procônsul Estácio Quatrato, que o exorta a renegar Cristo, Policarpo responde. Aí diz o santo bispo: faz 86 anos que sirvo e nunca me fez mal algum. Como poderia eu blasfemar meu Redentor? O procônsul, né, o ameaça. Posso fazer-te queimar vivo. Ele responde: o seu fogo queima por um momento, depois passa. Eu temo é o fogo eterno da condenação.
enquanto no meio do anfiteatro de Esmirna é queimado vivo, né? Não como a carne que assa, mas como um pão que coze, né? O mártir eleva ao Senhor uma súplica maravilhosa. Aí disse, né? Disse o bispo na hora da sua morte ali na fogueira, né? Uma súplica maravilhosa, breve e intensa. Aí disse ele: Sede para sempre bendito, Senhor, que vosso nome adorável seja glorificado em todos os séculos. Por Jesus Cristo, Pontífice eterno e onipotente, e que toda honra vos seja dada a Ele e o Espírito Santo por todos os séculos, disse o Santo Bispo. Seu corpo se transformou em cinzas, né? Logo se transformou em cinzas. Diz o autor da carta: nós conseguimos recolher alguns ossos que conservamos como ouro e pedras preciosas. É assim como diz, né? Esse livro, né? De São Policarpo, aqui do livro Um Santo para Cada Dia, da página 62. Agora, irmãos e irmãs, também existe um outro livro, né? Cristianismo, 2000 anos de caminhada, né? Então, que também, irmãos e irmãs, fala a respeito do martírio de São Policarpo, na página 99, né? Agora, a coisa que mais me chama a atenção aqui, né? Primeiro que o livro diz que São Policarpo morreu com a garganta cortada, né? Aí seus fiéis fizeram um relato do martírio para enviá-lo a outras comunidades. Então, irmãos e irmãs, aqui é o seguinte, aqui diz que ele morreu com a garganta cortada, já o outro livro diz que ele morreu queimado na fogueira. Pode ser que depois que ele fez aquela oração, né, bonita, Jesus Cristo, exaltando o Senhor, né, na hora da morte, cortaram a garganta dele e depois queimaram ele vivo. Deve ter sido isso. Eu calculo que deve ser assim. Agora, o que chama a atenção também, irmãos e irmãs, é que ele era muito querido, muito amado pelo povo, né? Então diz assim, o martírio de São Policarpo é também o primeiro relato do culto às relíquias dos mártires. Olha só que interessante. O governador recusa aos cristãos o cadáver do bispo, né? Diz que seriam capazes até de abandonar a Cristo para cultuar Policarpo, de tão famoso, tão querido que esse bispo era para a comunidade de Esmirna, né? Aí queimou, manda queimar o corpo, ou seja, ele já tinha sido morto mesmo, né? Como diz aqui no livro. E os cristãos que nunca poderiam abandonar Cristo, pois dizem, né? Aí a comunidade falando para o governador: nós adoramos somente a Ele, Cristo. Quanto aos mártires, nós o amamos como os discípulos imitadores do Senhor, né? Recolher o que sobra do corpo de São Policarpo, as relíquias, que em latim significa restos, né? Assim poderemos recolher seus ossos, para nós valem mais do que pedras preciosas e ouro, a fim de guardá-los num lugar conveniente. E lá, quando for possível, reunirmos-nos na alegria e no júbilo, e Deus nos dará a graça de celebrarmos o aniversário do seu dia, em que Policarpo nasceu pelo martírio, né? Ele passou para a vida eterna, né, irmãos e irmãs? Será uma homenagem que aos que combateram antes de nós e também treinamento e preparação para as lutas do futuro. Então, irmãos e irmãs, a partir de São Policarpo que começou o culto às relíquias dos santos. Está vendo que interessante? Isso é um dado importante que eu não queria deixar de relembrar aqui no canal. Esse assunto já foi falado na história da Igreja Católica, na Idade Antiga, né, a Era dos Mártires, mas também estou querendo recordar aqui nesse momento aqui, já que já está falando, né,
de São Policarpo foi bispo e mártir, contemporâneo dos apóstolos, das pessoas que viram Jesus, tá vendo? Olha só que legal. É isso aí, irmãos e irmãs. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E vamos imitar essa coragem, essa fidelidade de São Policarpo. Ele preferiu morrer do que negar sua fé católica. Amém, irmãos e irmãs? Amém. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Policarpo, rogai por nós. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.